Vamos lá. Ontem, o ministro Gilmar Mendes estendeu a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro aos demais processos do quadrilheiro Lula da Silva. Ele entendeu, então, que Sérgio Moro foi parcial em todos os processos que Sérgio Moro julgou e condenou o quadrilheiro Luiz Inácio Lula da Silva. E já adianto a petralhada que não é por isso que o quadrilheiro Lula da Silva deixou de ser um ladrão. Ele continua sendo um ladrão. As provas estão lá, os processos ainda não foram julgados. Simplesmente, o Gilmar Mendes acha que o juiz foi parcial e tem que voltar do início. Mas as provas são abundantes. Tem provas sobrando de que Lula é um corrupto, um ladrão, um quadrilheiro, um bandido que montou uma quadrilha para saquear o Brasil. Então, ontem, o Gilmar Mendes entendeu que tem que ser estendido aos demais processos em que o Moro julgou, o condenado ali, o ex-condenado Lula da Silva. Então, agora, na prática, o Lula da Silva é um cidadão honesto. Isso em teoria, né? Na verdade, não é na prática, não é na teoria, no papel, ali para o STF, o Lula é um cidadão honesto mais do que qualquer um de nós. Mas, na prática, nós sabemos que ele é sim um ladrão e a petralhada vai ter que se acostumar com isso. Eu vi petista falando, inclusive, em processar quem chamar o Lula de ladrão. E eu já digo, então, que eu serei o primeiro da fila, porque Lula é um ladrão e sempre será um ladrão. Ele não deixou de ser ladrão porque o Gilmar Mendes acha que o Moro foi parcial. E no mesmo dia, ontem, um outro integrante da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, conhecido como Xandão do PCC, mandou de volta para a cadeia o deputado federal Daniel Silveira. Segundo ele, o Daniel Silveira descumpriu as regras que ele tinha imposto, dele cumprir a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Então, ele mandou o Daniel Silveira de volta para a cadeia. O Daniel Silveira tem que pagar uma multa de R$100 mil para que ele seja solto novamente. Então, o que está acontecendo? Nós temos aí um bandido que roubou o Brasil inteiro, que montou uma quadrilha para roubar o Brasil inteiro, considerado pelo STF um cidadão honesto, que vai ser candidato a presidente no ano que vem. Isso se as urnas eletrônicas não tiverem o voto auditável, porque se tiverem não vai ser nem candidato, ele sabe disso. E nós temos do outro lado um deputado federal que não cometeu nenhum crime. Aliás, ele gravou um vídeo xingando, proferindo xingamentos a integrantes da Suprema Corte. E, como deputado federal, isso não era crime para ele ser preso. Daniel Silveira não foi julgado, não tem nenhum processo, não foi feito nenhum julgamento. Ele simplesmente foi preso, recolhido ao cárcere e pronto. O Lula da Silva, o ladrão Lula da Silva, ele teve todo um processo, teve vários advogados caríssimos defendendo ele, teve vários e vários recursos negados, inclusive, até em terceira instância, até o próprio Supremo Tribunal Federal negou recursos ao então condenado Lula da Silva, agora o ex-condenado. E esse cidadão está solto e o Daniel Silveira está preso. Isso porque são aquelas mesmas pessoas que dizem que a prisão tem que ser só em último caso. Eles soltam bandidos a todo momento, a justiça brasileira solta bandidos a todo momento, alegando que a prisão ela não conserta ninguém, ela não recupera ninguém, e que todo mundo tem a chance de se recuperar e tem que ser solto. Nós vimos recentemente o caso do Lázaro, que era para estar preso por ter cometido vários crimes, e ele estava solto, matou várias pessoas e agora está foragido. E essas mortes que o Lázaro causou, são culpa do Estado que não cumpriu
o que deveria ter cumprido, ou seja, mantido o bandido preso. E nós temos agora um outro bandido solto, que já está, inclusive, fazendo ameaças ao Brasil, porque o Lula esses dias disse que se ele voltar à presidência, ele vai acabar com o teto de gastos, por exemplo, e ele vai fazer com que todas as pessoas que compraram armas no período do presidente Jair Bolsonaro que devolvam essas armas. Então, o Lula, o bandido, o ladrão, já está fazendo ameaças aos brasileiros, antes mesmo de cogitar voltar, porque só mesmo na cabeça de institutos de pesquisa é que o Lula tem alguma chance de voltar. Isso o STF ajudando, lógico, né? Porque o STF não quer de jeito nenhum, STF/TSE, eles não querem de jeito nenhum o voto impresso auditável. Então, nós já tivemos, hoje, eu estava olhando hoje no Estadão, uma pesquisa onde que diz que o Lula está com 49% das intenções de votos e o Bolsonaro com 23%. Quando o presidente Jair Bolsonaro sai às ruas, a esquerda, a extrema esquerda, entra em polvorosa e processam o presidente porque está causando aglomeração, porque o presidente realmente causa muita aglomeração. Aonde ele vai, seja inclusive no Nordeste, que era a terra do PT, ele causa muita aglomeração. Por outro lado, o ladrão de 9 dedos não consegue colocar o nariz para fora da janela que ele será vaiado, a não ser que ele vá num evento fechado, onde esteja ali o pessoal da CUT e do MST. E talvez os institutos de pesquisas estão indo fazer as suas pesquisas justamente nesses espaços, lá no MST e na CUT, porque não tem cabimento. Todo mundo está vendo, ninguém é idiota, todo mundo está vendo o apoio que o presidente Jair Bolsonaro tem espontâneo nas ruas, e nós vimos o que foi o fiasco que foi as manifestações da esquerda no último dia que eles fizeram as manifestações, onde foi poucos gatos pingados. Em qualquer lugar do Brasil, aqui na minha cidade, nós fizemos manifestações, foram centenas e centenas, milhares de pessoas. Aqui, quando a extrema esquerda faz manifestações, uma carreata que eles fizeram aqui tinha 12 carros. Então, isso é no Brasil inteiro. E, como eu disse, até no Nordeste, onde já foi a terra do PT. Hoje o presidente Jair Bolsonaro tem um apoio maciço da população e vem os tais institutos de pesquisa fazer esse tipo de pesquisa, muito entre aspas. Isso é uma coisa criminosa que estão fazendo e isso faz parte do mecanismo, né? Os institutos de pesquisa, junto com a imprensa, o STF, faz parte do mecanismo, é o establishment. Esse é o poder do establishment e eles vão fazer de tudo para que nós não tenhamos o voto impresso e auditável e que só assim o Lula, o ladrão de 9 dedos, teria então alguma chance de chegar ao poder, porque pelas vias legais, pelas vias lícitas, com o voto auditável, jamais o ladrão chegará ao poder. Então, meus amigos, eu peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal e nós nos vemos então no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.